Olá, eu sou Fernando Giorgetti de Souza, sou estudante de segunda graduação do curso de Sociologia da Uninter e tenho aqui um projeto para ser apresentado para vocês e fala sobre o café dentro de uma leitura sociológica. Esse é um estudo interdisciplinar, ele em humanidades envolvendo estudos sociológicos, geográficos, históricos, né, a constituição da sociedade brasileira e em diferentes abordagens, com diferentes atores, tempo e espaço. Ele possibilita uma leitura da sociedade brasileira desde o século XIX até, e com certeza contextualizado nos dias de hoje. É uma série de 9 vídeos com 20 minutos cada um. Essa ideia, eu vejo que o Giddens, ele puxa a ideia do Wright Mills na questão da imaginação sociológica, e ele constrói essa questão do café e traz algumas ideias acerca do café, e isso daí me fascinou, sabe? Eu entendi que eu deveria de seguir os mesmos passos. É claro que com um contexto diferente, né, o contexto brasileiro, e daí eu imaginei aí 9 videoaulas. 9 videoaulas de 20 minutos cada, né, e vai dar aí 3 horas, que são as exigências do curso. E aí eu falo sobre a construção dos estudos sociológicos nessa primeira aula, que é uma apresentação, mas o tema dessa videoaula é a construção de estudos sociológicos. Na segunda, eu trabalho 2 conceitos históricos, que são os mitos e a história. Aí vamos falar sobre os mitos do café e a história do café, e na realidade brasileira. Na terceira videoaula e na quarta, eu dedico a questão da lavoura cafeeira, em 2 partes, evidente. Em primeiro lugar, eu falo sobre os negros e a escravidão no Império. E a segunda parte eu dedico aos imigrantes e ao sistema de colonato, que aí já no finalzinho do Império para frente, até o início da República ali, sendo que na quinta videoaula eu abordo os barões do café e a elite cafeeira. Como que se comportavam os barões, né? Quem era essa elite cafeeira, enfim, são pequenos exemplos dessa questão. Na sexta videoaula eu falo sobre a política brasileira nesses séculos, tanto no Império quanto na República, né? E aí eu trago o comportamento dos políticos, né? Quais foram as políticas favoráveis à questão do café, enfim. Na sétima videoaula, trata o desenvolvimento econômico e social das cidades. Já uma questão mais assim de urbanização, a questão das ferrovias, né, os benefícios, assim, vários aspectos que fizeram com que as cidades se desenvolvessem a partir, né, do café. Na oitava videoaula, eu trato da questão da Companhia de Terras do Norte do Paraná e a questão indígena. Então, houve lá a construção, a divisão de terras, a construção de ferrovias, né? Especificamente aqui no norte do Paraná, e como foram tratados os indígenas nessa questão. E por último, eu venho falar aqui sobre a cidade do Ouro Verde, a cidade de Londrina, né, o café considerado Ouro Verde. E aí falo sobre o crescimento da cidade, o desenvolvimento, né, as adjacências, como que ocorreu essa questão do café em Londrina. Videoaula 1. O café. Imaginação sociológica. Objetivos, plano de ação. Apontar o valor simbólico do café nas relações humanas, apresentar os espaços de socialização informal e formal e os meios de comunicação de massa,
e debater os conceitos de hegemonia e contra-hegemonia. A ideia que eu tive para realizar esse projeto, ela partiu da sacada genial do sociólogo Anthony Giddens. Ela encontra-se aqui, ó, nesta obra aqui, ó, Sociologia do Giddens. Fantástico, ele fala sobre a imaginação sociológica. Quando ele começou a falar sobre o café, eu imaginei assim, eu tenho que falar sobre isso. Então, pegando um gancho no que ele escreveu aqui, eu peguei e comecei a elaborar meu projeto. Vamos tomar um cafezinho? Segundo o sociólogo Anthony Giddens, ele trata sobre a imaginação sociológica. Ele diz que o café ele faz parte das atividades sociais cotidianas dos brasileiros. E eu vou além, não só dos brasileiros, mas de outros povos, de outras culturas, né? Porque ele conecta os indivíduos nas relações sociais, políticas e econômicas. Ah, mas você pode dizer assim, eu não gosto de café, eu não tomo café. Mas assim, ele é um ato simbólico, né? Então diz assim, vamos tomar um café? De repente, esse vamos tomar um café, vamos tomar um suco, vamos tomar um sorvete, né? Vamos nos relacionar. É nesse sentido que o café, ele une as pessoas, né? Ele é um tempo de parada, é um tempo de um momento de reflexão, um momento de conversação, de interação social com as pessoas, né? Giddens ele questiona o que poderíamos observar para falar, do ponto de vista sociológico, sobre o comportamento aparentemente desinteressante de tomar uma simples xícara de café. E aí ele faz aqui um comentário, ele elenca algumas razões. Dentre elas, o café não é apenas uma bebida, simplesmente uma bebida. Ele tem um valor simbólico. Então essa é a primeira questão. Giddens ele diz que o café tem um valor simbólico como parte das nossas atividades sociais cotidianas. Existe uma interação social, encenações de rituais com isso, que proporciona a nós um momento de interação com os nossos pares, com familiares, com amigos, tanto para discussões econômicas, políticas, familiares, enfim, sociais. Uma simples xícara de café. A segunda consideração de Giddens acerca do café é que ele é uma droga, que contém cafeína e estimulante para o cérebro. Em terceiro lugar, o indivíduo que toma uma xícara de café se encontra em meio a um complicado conjunto de relações sociais e econômicas que se estende pelo mundo. Em quarto lugar, o ato de bebericar um cafezinho pressupõe um longo processo de desenvolvimento social e econômico. E em quinto lugar, Giddens entende que o café é um produto que está no coração dos debates contemporâneos sobre a globalização, o comércio internacional justo, os direitos humanos e a destruição do meio ambiente. Se estamos aqui falando sobre relações sociais, então eu gostaria aqui de falar um pouco sobre os espaços de socialização. Nós temos dois tipos de espaço de socialização. Um deles são os espaços formais e os outros informais. Pensando nos espaços informais, que são aqueles primeiros em que nós frequentamos, que seria a família, com um espaço privado de relações, de intimidades e de afetos, e onde que encontra-se a compreensão, né, ou talvez não, as intimidades e os afetos, né? Então, segundo o sociólogo Décio Tomasi, ele diz assim: aprende-se a obedecer regras de convivência, a lidar com as diferenças e a diversidade.
E quanto aos espaços de socialização formais? Compreende-se escola, igreja, clubes, etc. Segundo o professor Tomasi, os espaços públicos de socialização são todos os lugares que frequentamos em nosso cotidiano. Ou seja, as relações são diferentes, com pessoas diferentes. Convivemos com pessoas desconhecidas, que com o tempo passam a ser conhecidas. Não podemos fazer tudo o que fazemos em nossas casas, né? Porque seguimos o quê? Regras, né? Precisamos observar as normas e as regras próprias de cada ambiente. Se estiver na igreja, evidente, não vai gritar se não for pentecostal. Se for uma igreja tradicional, vai ficar bem quietinho, bem tranquilo, né? Há, entretanto, agentes de socialização que estão presentes tanto nos espaços públicos como nos privados. São os meios de comunicação, o cinema, a televisão, o rádio, os jornais, as revistas, a internet e o telefone celular. Estes, segundo o professor, talvez sejam os meios de socialização mais eficazes e persuasivos. Então nós falamos sobre socialização, sobre os espaços de socialização, sobre os meios de comunicação de massa, e agora é um assunto bem complexo, mas eu gostaria de falar sobre hegemonia e automaticamente contra-hegemonia. E essa dominação ideológica, ela acontece através das armadilhas ideológicas, da alienação, da falta de informação, da manipulação das pessoas, das fake news, das ilusões e das aparências. Talvez nesse momento você esteja questionando, né? Por que falar sobre hegemonia se o projeto é sobre o café, sobre os escravos nas lavouras cafeeiras? Isso tem tudo a ver. Por quê? Porque havia um poder exercido, havia uma dominação, né? E uma relação entre opressores e oprimidos, entre dominadores e dominados. Ou seja, havia os senhores, os senhorzinhos, né? Os senhores senhorzinhos, os fazendeiros. E eles dominavam os escravos. Interessante. Havia também uma contra-hegemonia por parte dos escravos. Por quê? Havia um descontentamento deles. Eles não estavam conformados com aquela situação. E aí eles resistiam, eles fugiam para os espaços de resistência, que naquela época eram os quilombos, né? E organizados, e era uma tentativa de liberdade. Então tem tudo a ver com a hegemonia e a contra-hegemonia. O sociólogo Nestor Canclini, ele escreveu em 1982, há quase 40 anos atrás: é preciso reconhecer que até agora as classes dominantes foram muito mais conscientes que as subalternas do poder contido na cultura. A educação pode transformar uma sociedade? Na verdade, Paulo Freire, ele diz assim que a educação pode transformar pessoas. E pessoas podem transformar uma sociedade, agindo da maneira correta, da maneira crítica, né? Para que isso possa acontecer, ela precisa ter uma educação crítica, né? Algo que ela possa compreender a realidade, ter consciência da realidade, né? Segundo Paulo Freire, seria, na verdade, uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Então é isso que precisamos compreender, né? A sociedade de um modo crítico, né?
crítico no sentido de possíveis mudanças, né, de não aceitar tudo aquilo que tem sido imposto para nós, que tem sido colocado. Tem coisas que podem ser melhoradas, tem coisas que podem ser mudadas, né? E é isso. Consciência, realidade e essência tem muito a ver com transformação social. Isso quando desejamos a transformação social. Porque tem pessoas que se conformam, que estão acomodadas em ser dominadas e já se acostumaram com isso, não querem mudança, não sentem vontade de mudar essa realidade. O Raymond Williams, ele mostra que, num texto, a questão da conservação e a questão da tentativa de mudar a sociedade, né? Há pessoas que elas estão tranquilas, elas não se preocupam em agir para mudar, elas só querem viver da maneira que está, né? Não pensam nisso. E eu vou ler esse texto com vocês. Ó. Há uma diferença teórica simples entre o alternativo e o opositor. Isto é, entre alguém que meramente encontra um jeito diferente de viver e quer ser deixado só, e alguém que encontra uma maneira de viver e quer mudar a sociedade. Mas à medida que a área necessita de dominação efetiva, se estende esse mesmo significado ou prática. Pode ser visto pela cultura dominante não apenas como desprezando-a ou desrespeitando-a, mas como um modo de contestá-la. A partir do momento que alguém deseja por mudanças, né, e quer ir contra essa dominação efetiva, ela acaba sendo desprezada, né, ou sendo desrespeitada e contestada e até reprimida. Por quê? Porque é mais fácil conservar aquilo que tem sido colocado para nós do que tentar mudanças efetivas na sociedade. Então é isso que eu gostaria que vocês pensassem comigo, né? Quais são as maneiras, os modos que nós, quais são as atitudes com que possamos ter para contribuir para uma sociedade melhor, né? E é claro, isso não vai ser fácil. Isso depende de muita luta, de muita resistência. É isso aí. Fazendo uma revisão, pessoal, nessa primeira videoaula nós utilizamos o café e falamos sobre a socialização, a conexão, né, da bebida com as atividades sociais, a conexão dos indivíduos, as possibilidades de relações, sejam elas sociais, políticas e econômicas. Falamos sobre a família, que é um espaço informal, o espaço das relações privadas. Falamos sobre os espaços formais, que são os espaços públicos, dentre eles os clubes, as igrejas, as escolas, e também as diferentes pessoas, né, as diferentes possibilidades de relacionamento, destacando também as pessoas desconhecidas, né, e as regras de convivências, as tolerâncias, etc., né. Falamos sobre os agentes de socialização, que são os meios de comunicação de massa, a televisão, a internet, os jornais, enfim, as redes sociais, né? E aquilo que o professor Tomasi disse, né? Que são meios eficazes e persuasivos. Também, finalizando isso, falamos sobre a hegemonia, né? O que é hegemonia, né? Que é um poder exercido pela liderança e pela cultura também, e a possibilidade de contra-hegemonia, né? Não só ficar naquilo que nos é imposto, porque tem coisas que
né, não fazem sentido. Né? Vamos entender o que é ser um contra-hegemônico. Né? É ter consciência da realidade e conhecer a essência. Né? Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira videoaula. Na segunda videoaula falaremos sobre os mitos e a história. Né? Os mitos sobre o café e a história do café. Um pouquinho, né, sobre a história do café. E assim, se você gostou, dê o seu like aí, curta. Deixa um like para nós. E se por algum motivo você não gostou, eu gostaria até que você criticasse também. Né? Isso aí ajuda, a crítica construtiva ajuda a construir seres humanos melhores, né? A aperfeiçoar as pessoas. Né? É isso aí. Espero você na próxima videoaula.